Olá, meu nome é Diógenes Alvarenga e estou aqui para apresentar minha pesquisa denominada Crise Ambiental e Sociedade Industrial Moderna, proposta de Marcuse para uma revolução baseada no Eros. Fui orientado pela professora doutora Imaculada Maria Guimarães Canguzu e o órgão é o PIBID-CNPq. Irei fazer uma breve introdução sobre o tema. Herbert Marcuse tem sua carreira filosófica marcada pela proposta de uma revolução na sociedade capaz de torná-la mais livre. Essa revolução, ansiada pelos marxistas desde a segunda metade do século XIX, nunca se tornou concreta. Para o autor frankfurtiano, era necessário estudar as condições subjetivas apropriadas para tal projeto, e foi a partir dos escritos de Marx e Freud que Marcuse fundamentou a revolução que ele almejava, uma revolução baseada no impulso de vida, uma revolução do Eros. Marcuse utiliza os conceitos freudianos para estudar a subjetividade do ser humano. Estes conceitos são os das pulsões e do princípio de realidade e de prazer. Marcuse extrapola os conceitos freudianos para explicar a sociedade atual, cunhando novos conceitos de mais repressão e princípio de desempenho, além dos seus próprios conceitos de estrutura de caráter destrutivo e de caráter radical. A metodologia adotada para essa pesquisa consiste em uma revisão bibliográfica, cujo objetivo é identificar e analisar os conceitos utilizados por Herbert Marcuse na abordagem dos problemas relacionados à crise ambiental na sociedade moderna industrial. Quanto aos objetivos, o objetivo geral desse estudo é analisar as reflexões de Marcuse sobre a sociedade industrial moderna e sua relação com a crise ambiental, compreendendo como os conceitos se aplicam às questões ecológicas atuais. Acerca dos resultados obtidos, na teoria psicanalítica, as pulsões são o principal motor para as ações humanas, presentes na fronteira entre o somático e o psicológico. A pulsão é um estímulo interno, o qual o indivíduo não pode ignorar. Segundo as próprias palavras de Freud, as pulsões são quase como seres da mitologia. O conceito da pulsão passou por várias modificações durante a vida de Freud, tendo sua forma final na dualidade entre Eros, pulsão de vida, responsável pelo intento dos seres humanos a se unirem e criarem laços, e a sua contraparte, Thanatos, a pulsão de morte, responsável pela agressividade humana aos seus comportamentos destrutivos, representa o propósito da vida de retornar a um estado inorgânico, onde as tensões da vida são minimizadas. Marcuse também utiliza os conceitos freudianos de princípio de prazer e realidade. O princípio de prazer reflete a inata característica do aparelho mental de procurar a satisfação imediata e plena dos seus desígnios, cuja fonte são as pulsões. Porém, ao se chocar com o mundo real, onde a plena satisfação de suas intenções é impossível, a mente sofre uma modificação, o que para Freud é o evento mais traumático da vida humana. Dessa transformação nasce o princípio da realidade. O indivíduo já não se esforça para a garantia de uma satisfação plena e imediata de seus desejos, mas sim se evita em prol de uma satisfação adiada, porém mais segura. Marcuse critica a posição freudiana, em que a forma e continuidade do princípio de realidade é uma certeza. Para o filósofo frankfurtiano, o mundo que o ser humano se depara é uma realidade histórico-social específica. Portanto, cada sociedade terá um princípio de realidade também específico, determinado pelas condições socio-históricas dessa sociedade. Para dar conta das condições particulares da sociedade moderna e industrial, Marcuse extrapola os conceitos freudianos de princípio de realidade e repressão. Os dois novos conceitos para tal são: a mais repressão representa a diferença entre a repressão mínima necessária para a perpetuação do indivíduo e da civilização e daquela requerida para manter a dominação. E o princípio de desempenho, o princípio de realidade característica da sociedade moderna industrial. A sua principal característica é que os indivíduos e as coisas são classificados segundo seu desempenho econômico. O diagnóstico marcusiano é que a sociedade industrial moderna há uma prevalência da pulsão de morte, em detrimento do Eros. Esse incremento em um dos impulsos só pode ocorrer devido ao enfraquecimento de sua contraparte. A essa configuração dos impulsos, em favor da pulsão de morte, Marcuse chamará de estrutura de caráter destrutivo. Marcuse propõe uma mudança da sociedade baseada na transformação na relação entre as pulsões. Uma revolução baseada na mudança tanto subjetiva quanto objetiva da realidade. Para o filósofo frankfurtiano, é necessária a mudança subjetiva dos indivíduos prévia à transformação objetiva. Os novos valores desse novo sujeito seriam contrários aos pregados pelo princípio de desempenho. Marcuse subverte a teoria das pulsões. Para Freud,
O principal motor para o alívio da dor no indivíduo é representado pela pulsão de morte, o princípio de Nirvana, onde o indivíduo almeja regressar à vida pré-orgânica, a vida no útero, em que todos seus desígnios eram satisfeitos plena e instantaneamente. A posição marcusiana é o seu inverso. Estaria a cargo do Eros, pulsão de vida, a satisfação do desejo e alívio da pressão na vida do sujeito. O alívio das tensões está ligado à destrutividade e de agressão, agora, sob a primazia da pulsão de vida, buscaria sua satisfação na preservação da vida e na proteção do meio ambiente. Agora, para concluir, ao longo dessa pesquisa, examinamos a teoria de Herbert Marcuse em conjunto aos conceitos de Freud e Marx, com o objetivo de estudar a relação entre pulsões humanas e a estrutura sociocontemporânea. O filósofo frankfurtiano oferece uma crítica poderosa à sociedade industrial moderna, destacando como o princípio de desempenho exacerba a repressão do Eros, resultando na prevalência da pulsão de morte. Essa dinâmica gera uma sociedade caracterizada pela destrutividade, tanto nas relações humanas quanto na relação com a natureza. Acerca das vantagens e benefícios da pesquisa, no momento atual vivemos a intensificação da capacidade e eficiência na destruição do meio ambiente, devido aos modos de produção e consumo da sociedade atual. A frequência e intensidade de eventos climáticos extremos está crescendo no mundo. Por exemplo, podemos falar do Brasil, nas enchentes no Rio Grande do Sul em maio e nas queimadas que aconteceram em agosto. É necessário pensar em como a sociedade chegou a esse ponto e em formas de modificá-la, a fim de termos uma sociedade mais livre e sustentável. Agradeço à Universidade Federal de Ouro Preto pelo ensino público de qualidade, à CNPq e CAPES pela oportunidade de fazer uma pesquisa científica e à minha orientadora, doutora Imaculada Cancuzu, pelo apoio na pesquisa.